Testemunha de Jeová afirma que Jesus Cristo não é Deus e não deve ser adorado. Ainda segundo o homem, as testemunhas de Jeová acreditam que Jesus é divino, porém, não possuem os mesmos atributos de Deus Pai. Diferente do que está na Bíblia Sagrada, para as testemunhas de Jeová, Jesus é um ser que não existe desde o princípio. Tá. Então o que eu vou procurar mostrar aqui? Que nós acreditamos que Jesus é divino, sim. É o Filho de Deus, ele é divino, não tem como não ser. Concordamos com isso. O que nós discordamos da doutrina da Trindade é que Jesus, os atributos dele não são o mesmo que o Pai. Que Jesus não é Deus, mas não no mesmo sentido que o Pai é. E os atributos dele são menores, né? É isso que eu vou provar. E que ele é um ser que veio a existir, né? Diferente do Pai que sempre existiu, entendeu? Então Jesus é um Deus menor e ele não é eterno, é isso? Não, ele passou a ser eterno, é diferente. Passou. Ele adquiriu a eternidade. Em algum momento no tempo, que nossa mente finita não vai alcançar isso, né? Jeová sempre existiu. Isso já, a mente da gente não vai conseguir entender isso nunca, como é que ocorre, né? Mas que Jesus passou a existir em algum momento do tempo. Para o Testemunha de Jeová, Jesus é criatura e passou a existir a partir de uma cópia de Deus, e que Deus é maior que Jesus. O pastor César Cavalcante aproveita para refutar o Testemunha de Jeová, após uma interpretação equivocada do texto bíblico de Isaías. Vamos lá, por que entendemos que ele é criatura, veio existir? A questão da cópia, eu tô batendo nessa tecla. Tá. Ele trouxe a ele a existência, por quê? Porque era a imagem dele, ele fez em Jesus Cristo, copiou-se em si mesmo na pessoa de Jesus Cristo. Tá. Aí tem a questão temporal, a cópia e a original não tem como existir juntas, é um fato. Quer dizer, os dicionários estão dizendo aqui, não sou eu que inventei isso, entendeu? Aí vamos para um texto aqui, para esclarecer para os ouvintes, né? Por exemplo, Ótimo. Isaías 9:6, né? 9:6. Lá está dizendo, fala que ele será Deus. Será, olha o verbo no futuro, pode ver, na minha está no futuro. Se ele será Deus, e o Pai sempre foi, como no Salmo 92, que é muito conhecido do amigo, Deus sempre, de eternidade, Jeová é. E Jesus será. Quem que é o maior? Aquele que se tornou ou aquele que sempre foi? Bom, você leu Isaías 9:6 direitinho, Francisco? Porque lá não está escrito que ele será Deus. Aqui, lá tá escrito assim, ó. Vamos ver? Vamos, pode ler. Posso ler? Claro, por favor. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros. E seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Então vamos lá. Sua fala agora é dizendo assim, ó. Lá está dizendo que ele será Deus. Eu disse, eu leio o texto? Porque o texto não diz isso. Você disse, quer que eu leia? Eu digo, quero. O senhor leu. O texto, aparece a palavra será Deus? Não. Não aparece. O texto diz assim, ó. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O principado, o poderio está sobre os seus ombros. E ele será chamado. Lá está dizendo que ele vai se transformar em Deus? Não, não diz isso. Então é um problema, mas na verdade aí, vou colocar aqui em Isaías 9:6, seu nome será, ou ele será chamado, depende da versão, ele será conhecido como maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Deus forte é um Deus pequeno? Quem é esse menino que é chamado de Deus forte, Francisco? Porque como a Bíblia apresenta um menino como Deus forte. Então, primeiro, refutando aí essa primeira fala sua, porque quando a gente cita um texto truncado, talvez é por falta de conhecimento. Eu vou apostar que seja isso. Porque se não for falta de conhecimento, falta outras coisas que não vou aqui trazer ao debate para que ele continue respeitoso. Mas quando o senhor cita o texto truncado, dando a entender uma coisa que o texto não dá a entender, porque lá em Isaías 9:6 diz que ele será Deus. Não diz, cara. O texto diz assim, ó, ele será chamado, será conhecido como maravilhoso, ou seja, as pessoas vão reconhecer ele como maravilhoso, as pessoas vão reconhecer nele Pai da eternidade. Agora mesmo, o senhor disse assim, não, porque ele passou a ser eterno. Sim. Na sua primeira fala. Ele não era eterno. Ele passou a ser eterno. Mas no texto que o senhor citou de forma truncada por alguma razão, lá não diz que ele passou a ser eterno. Diz que ele é o pai, esse menino que nasceu, ele é o pai da própria eternidade. Então eu queria que o senhor, por ter citado o texto de forma errada ou truncada, ou pudesse se
responder aí por que o senhor citou o texto dessa forma e não da forma como ele está na Bíblia. O Testemunha de Jeová tenta buscar argumento para a resposta fora da Bíblia, mas não pareceu muito convincente em sua resposta. Assista e comente. Tem aqui comigo Norman Griles, né? Não sei se a pronúncia está correta. Não, fica à vontade. Aqui... bíblicas, né? Ele diz o seguinte: primeiramente, o será está dentro de todo esse contexto aí. O Deus está dentro desse contexto do maravilhoso, do Deus forte. Então não tem como tirar desse contexto imediato aí. Okay. Então eu não concordo com o pastor. Então, repete esse argumento, como é? Não. Será forte. Não é isso? Será Deus forte, será conselheiro, maravilhoso, o menino nasceu. O será está apontando para todos esses argumentos que você falou aí. Então não tem como tirar o será daqui. Então é pro Deus também. Mas vamos ver o que o Norman Griles diz sobre respeito aí. O grande trinitário Norman Griles. É o seguinte, ó. Conforme enfoque, vimos que Jesus é aquele que nos dá vida eterna, por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição. Ele trouxe à luz vida e imortalidade verdadeiro, que ele é o Pai da eternidade para seu povo. É nesse sentido que ele é o Pai da eternidade. Mas onde você está lendo isso aí na Bíblia? Não. E a palavra no original também não significa isso. É que eu não trouxe o léxico do Luiz Saião. Né? Lá diz, não diz Pai eterno. É no sentido que ele é Pai eterno, porque aquelas pessoas que tiverem a sua salvação mediante Jesus Cristo, nesse sentido ele vai ser o Pai eterno para essas pessoas. O Pai eterno nesse sentido. Não que ele é o Pai da eternidade ou que em algum momento ele deu origem à eternidade, porque a eternidade ninguém dá origem, ela sempre existiu, entendeu? É nesse sentido que ele é o Pai eterno. A palavra hebraica aí é Av-Ad, né? Av é pai e Ad é para sempre, não é? Convidado do debate demonstra dificuldade em afirmar que Jesus é Deus. O senhor concorda que Jesus Cristo é Deus? Não no sentido que o Pai. Tá, mas o senhor concorda que ele é Deus? Não no sentido que o Pai. Tá, mas o senhor concorda que ele é Deus? Ok, então Jesus é Deus, certo? Não no sentido que o Pai, eu vou frisar Mas isso. ele é Deus ou não? Como o Pai, não. Não, mas ele é Deus ou não? Como o Pai, não. Sabe por quê? Vamos dividir a pergunta em duas etapas. Então vai lá. Primeiro eu pergunto se ele é Deus, depois eu pergunto se ele é igual ao Pai, beleza? Ele é Deus? Sim, assim como... Ok. Para Francisco, não há possibilidade de Jesus ser igual a Deus Pai. Por esse motivo não deve ser adorado. Porém, os argumentos do Testemunha de Jeová são novamente refutados. É a questão do Deus forte. Quem é esse menino que é chamado no hebraico de El Gibor? A palavra hebraica aí é El Gibor. Quem é Deus forte nesse texto? Sem dúvida que é Jesus. A Testemunha de Jeová... É Jesus? É que ele está falando comigo... Desculpa... É Jesus? Se aplica a Jesus, sim, sem dúvida. Entendi. Certo, mas então ele é Deus forte. Mas não faz dele igual ao Pai. O que falta para o senhor terminar de admitir que ele é Deus como Pai? Já que ele é Deus já. Se ele é Deus, o senhor crê em dois deuses? Que ele é o Pai? Não, ele não é o Pai. Tá, ele é Deus, mas não é o Pai. Não é o Pai, sem dúvida. Tá, então o senhor crê em dois deuses? Não, eu creio que Jesus no sentido que ele é Deus. Agora eu vou explicar melhor, vamos lá. Vamos ver o Salmo 86, né? Os deuses subordinados ao próprio Jeová. Nesse sentido ele é Deus, como um Deus subordinado. A palavra em si, Deus... Ok, então o senhor crê em dois deuses? Não. Então o senhor crê em quantos deuses? Num só, no Pai. Tá, mas Jesus é Deus, o senhor acabou de dizer. Creio em Jesus não como sentido de adorá-lo, você entendeu? É diferente as duas coisas. Que na existência, sim. Tá, então ele é um Deus, mas então você crê em dois deuses. Como ser existente, sim. Concordo. Então o senhor crê em dois deuses. Como ser existente, sim. Não, mas agora os testemunhos de Jeová são politeístas? Porque se o Pai é Deus e Jesus é Deus, o senhor acabou de falar que Jesus é Deus e o Pai é Deus. Vocês são politeístas agora? Então vou citar para responder o amigo, vou citar o texto Paulo, né? Quando ele citou no Paulo 8:6, acho que é bem conhecido, fala assim, que haja muitos deuses no céu, que é na Qual terra. Texto é esse? 1 Coríntios 8:6, né? É bem conhecido. Lá ele não diz que há, né? Ele diz assim, ó. De novo tem que citar o texto. Vamos ler então. É melhor ler o texto, porque o texto diz assim, ó. No tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, capítulo 8, versículo 1. Nem todos há esse conhecimento e tal, porque aí ele vai dizer que não existem outros deuses. Entende? Então, se o senhor quiser usar esse texto para dizer assim, não, lá Paulo fala que há muitos deuses e muitos senhores, não é isso que o senhor vai dizer? Sim. Pessoal, então, mas a continuação do texto diz assim, ó, porque quando, por isso que eu falo, a gente tem que citar o texto, não o que a gente acha na que íntegra. O texto diz, ó. É o 6 que o senhor vai ler, pastor? 8:6, primeiro aos Coríntios. Peraí, só um minuto. Okay. Eu abri em Romanos, desculpa. Romanos, Coríntios capítulo 8. No tocante ao que refere aos ídolos e tal, versículo
6. Aqui, ó, 4. No tocante ao convite sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e não há outro Deus, senão um só. Não há outro Deus, senão um só. Certo. Quantos deuses tem? Um. Certo. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus. Então, se o senhor falar assim, não, Paulo fala que há muitos deuses. Não fala. Ele está dizendo assim, para as pessoas, há muitos deuses. O senhor conhece idólatras, não conhece? Para eles tem esses deuses. Mas significa que aquele cara que adora 5 deuses, e esses 5 deuses existem em algum lugar ou só na cabeça dele? Cabeça dele. Então, é isso que Paulo está dizendo. Há um só Deus, Francisco. Muito Aí você bem. tem que decidir. Se Jesus também é Deus e não é o Pai, então você crê em 2 deuses. Para completar seu argumento, o pastor César Cavalcante diz que é impossível uma pessoa alfabetizada na língua que está lendo a Bíblia não entender a divindade de Jesus. Veja, é impossível uma pessoa alfabetizada na língua que ela está lendo a Bíblia não entender a divindade de Jesus Cristo. Não dá. E a Bíblia apresenta Jesus Cristo como Deus. Agora, tem problemas difíceis de entender? Tá, tem como qualquer outro texto, né? Então, as testemunhas de Jeová escolheram um caminho que não é o que o Francisco está seguindo aqui, que bom, de falar assim, não, lá é um D minúsculo. Lá é um D minúsculo. Só que lá em Isaías 9,6, na própria tradução Novo Mundo, aparece Deus para Jesus com D maiúsculo. Se você, não sei se o senhor trouxe a TNM aí, mas Não. mas lá aparece, né, o menino nasceu, o filho se nos deu, tal, Deus forte lá, que é para Jesus, lá aparece com D maiúsculo, né? Então, a mesma testemunha de Jeová que diminuiu o D em João capítulo 1, versículo 1, sabemos que tanto grego quanto hebraico não tem conceito de D maiúsculo ou minúsculo, né? É uma questão é um recurso das outras línguas, né? E tudo mais. Então, mas lá, mesmo na tradução Novo Mundo, aparece com D maiúsculo. Então, Jesus é chamado lá de Deus poderoso. De Deus poderoso. E aí foi a pergunta que eu tinha dito, né? Se ou o senhor crê em 2 deuses, porque qual que é o problema? É que é esse mistério, né? Existe um único Deus verdadeiro, Jeová. Só que no Antigo Testamento, Francisco, muitos textos, muitos, dezenas de vezes, os textos aplicados a Jeová se cumprem em Jesus. Então Jesus é Jeová. Jesus é Jeová. Ele não é o Pai, porque Jeová, como eu disse em Gênesis 18 e 19, ele que apresenta 3 pessoas e cada uma delas é chamada de Jeová na própria TNM, é nisso que eu acredito. O que você acha desse assunto? Para você, os argumentos do Testemunha de Jeová estavam coerentes? O que você achou dos argumentos do pastor? Deixe seu comentário. Aproveite e deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Até mais!